Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente, eu e o meu amor, juntos gravando o terceiro episódio do nosso podcast Beleza Humana. E hoje, mais uma vez, né, um episódio super especial, como todos, né, eu sou suspeita para falar. Hoje nós estamos com um convidado muito especial, que é o padre Carlos Eduardo Olivieri. É uma pessoa muito especial, pessoal. Vocês não entendem o quanto ele é especial para mim, especialmente, né? E Padre Carlos Eduardo Olivieri, ele é um padre da prelazia do Opus Dei. E hoje nós vamos conversar, né, padre, sobre a beleza das virtudes, né? Eu comentava com ele antes de iniciar a gravação que eu fui conhecer sobre as virtudes já depois de um bom tempo aí, né, de vida, né? Já era um adulto ali, adulto jovem, né, de 20 e poucos anos. E que passou por todos esses anos sem conhecer as virtudes, padre. E eu fui vendo, né, o quanto eu necessitava ter conhecido elas há tempos atrás. Mas dizem que Deus sabe a hora certa de conhecer cada coisa, né? Então, assim, a nossa ideia é de fato falar sobre o quanto isso é importante para a nossa construção como seres humanos, né? Pessoas íntegras, pessoas que realmente vai levar a alegria, né? E o amor. Isso é realmente um filho de Deus ali, de primeira categoria, vamos dizer assim, né? Um exemplo, né? Realmente de um filho de Deus. Então, a gente pode começar, o senhor falando um pouquinho aí do teu início de vida, né? A sua formação, o senhor tem uma formação universitária prévia à ordenação sacerdotal. E é incrível que eu acho muito interessante isso. Isso influencia muito, né? Na sua comunicação, porque uma vez tendo conhecimento ali também da área acadêmica, acaba facilitando o diálogo, eventualmente, né? Talvez com algumas pessoas que são de áreas afins, né? Mas me conte um pouquinho mais sobre a sua formação inicial aí e já pode introduzir a primeira pergunta, né? O que são as famosas virtudes aí, né? Tá bom, então em primeiro lugar, muito obrigado pela confiança. Acho que eu sou uma vocação tardia, né? Pelo menos para os moldes de hoje, eu me ordenei sacerdote com 33 anos. Mas isso porque eu entrei para o Opus Dei muito jovem, não tinha essa perspectiva ainda, alguma coisa foi amadurecendo na minha mente, né? Eu estava terminando o colégio. Bom, acabei prestando o vestibular para Física, aqui em São Paulo mesmo, na Universidade de São Paulo, fiz o bacharelado. E, bom, depois acabei mudando, porque o Opus Dei estava iniciando o seu trabalho lá em Brasília, mudando para lá logo depois de ter me formado aqui. Me formei em 82, o tempo passa, né? E fui para lá no começo de 83, transferi da USP para o UNB o curso da licenciatura, porque também já tinha puxado uns créditos aqui com matérias optativas, né? Lá foi só completar. Depois fiz o mestrado em física teórica, relatividade geral, quase que diria matemática aplicada, mas muito legal. Mas daí já a inquietação com o sacerdócio já estava brotando, né? Até em função de um sacerdote com quem eu convivia próximo, que ele era do Opus Dei também, a gente estava trabalhando juntos lá. Bom, e a verdade é que depois eu já resolvi tirar limpo isso e fui para Roma, onde a gente tem nosso seminário internacional. E deu nisso daqui de verdade. Né? Maravilha. Então temos um padre físico. Um padre físico. Padre, não, é um padre físico. Uhum. E muito bom, excelente. E padre, sobre então a questão das virtudes, né? Que Sim. assim, o senhor tem bastante conhecimento sobre o tema, assim, já tivemos a graça, né, de ouvir meditações do senhor sobre o assunto. Enfim, é algo que é muito desenvolvido, né, no Opus Dei. O que o senhor tem a nos falar a respeito, né? A começar, né, isso que o Danilo, essa introdução que ele fez, né? O que são as virtudes, né? E por quê? É importante a gente pensar nisso. Por que devemos buscar esse conhecimento? No que de fato vai influenciar na prática, na minha vida? Não é uma coisa muito teórica, assim, um negócio meio, assim, distante. Sabendo que o pano de fundo da nossa conversa aqui é a estética, é a primeira coisa que me veio à mente quando eu estava, de alguma forma, me preparando psicologicamente para esse momento nosso aqui, foi aquela frase do Dostoiévski que foi citada algumas vezes por São João Paulo II, inúmeras vezes pelo Papa Bento XVI, né? Acho que está nessa obra dele, Os Irmãos Karamazov, que a redenção vem pelo belo. E acho que todo mundo assina embaixo, e depois eu posso até tentar fundamentar um pouco, né, por que assinar embaixo, mas e se a redenção vem pelo belo, me parece que necessariamente passa pelas virtudes.
né? Porque as virtudes podem se apresentar assim como esses adornos, né? Que vão nos tornando cada vez mais agradáveis diante da vida, dos olhos das pessoas, né? Com quem a gente convive. É muito melhor conviver com uma pessoa virtuosa, uma pessoa que ela é caridosa, que ela é serviçal, né? Que ela é humilde, que ela é comedida, né? Nas suas palavras, que ela tenha fortaleza suficiente para não converter a vida inteira num drama, num épico, né? Então, num ambiente pesado. E nos torna extremamente agradáveis diante de Deus. Mas talvez eu até diria que acho que, em primeiro lugar, nos torna agradáveis diante de nós mesmos, né? Às vezes a gente se vê meio feio, né? Ou se vê, não sei, como sacerdote, de vez em quando algumas pessoas se aproximam de mim dizendo: padre, eu queria me confessar, porque eu estou de modo que nem eu mesmo me aguento, né? Bom, acho que todo mundo entende bem isso. Sim. Né? Pois me olho no espelho e falo: nossa, quem é você? Engraçado isso. Não tô te se acha chato. Não estou te reconhecendo, até depois de ter faltado a caridade, ter ficado uma pessoa muito irada, né? São José Maria Escrivá, ele teve um episódio também bem do ponto de vista estético que ajudou a resgatar, né? A estética veio como uma espécie de resgate de uma situação que ele estava muito irritado, né? E sabe, extremamente pessimista, assim, com relação, não sei qual assunto. Ele teve um reflexo. Estava andando na rua e viu dessas máquinas para você tirar foto assim de modo automático. Você entra na máquina, você mesmo opera a máquina. Isso já na década de 30, né? Ou seja, a técnica já está desenvolvida, vinha desenvolvendo desde aquele período. Ele não teve dúvida. Entrou, bateu uma foto de si mesmo naquele estado, naquela situação. Vinham quatro fotinhos assim lá no filme. Cortou uma delas, rasgou as outras e deixou na carteira. E, periodicamente, quando ele se sentia também irritado, ele pegava aquela foto e falava: onde é que você vai com essa cara? Para vocês mulheres é mais simples, é só pegar o espelhinho, né? Atualmente é simples para todo mundo, é só olhar, é só pegar o celular e falar: onde é que você vai com essa cara? Né? Ele até tinha uma expressão que ficou registrado no ponto de caminho, né? Diz lá: caras compridas, maneiras bruscas, ar antipático. Assim pensas, né, que vai conseguir atrair outras pessoas para seguirem a Cristo? O que nos torna, de uma forma, atraentes, né, até para arrastar outras pessoas para Deus, é a beleza, né? Eu diria que é a beleza das virtudes, né, que a gente vai cultivando. Mas existem as virtudes... Bom, algumas a gente pode, assim, realmente buscar aprender, né, e querer exercitar ali para ser uma pessoa melhor, né, e tal, tudo mais. Existem outras virtudes que já são infusas, né? Infundidas pelo próprio Deus, assim, né? Como, por exemplo, a fé, né? Todo mundo, né? De uma maneira geral, né? Quer ser uma pessoa de fé, né? Às vezes quer, nossa, como que eu faço para ser uma pessoa de fé e tal? Às vezes admira quem é, né? E pensa como sendo algo assim que, então será que eu posso fazer alguma coisa, né? Para ter algo prático, isso, né? Na verdade, como se a gente conseguisse conquistar isso no MOOC, né? Isso. Mas existe uma diferença, né? Entre essas virtudes que podem ser conquistadas por nós, entre as morais, aspas, por né? exemplo, né? E as teologais, né, que são infundidas pelo próprio Deus, né? Você pode falar um pouco, assim, sobre isso? Acho que as virtudes acabam se dividindo em dois grupos, né? As virtudes humanas e as virtudes sobrenaturais. E muitas vezes até têm o mesmo nome e elas se complementam, por assim dizer, né? A virtude humana da fortaleza, a virtude humana da justiça, a virtude humana da temperança, são as quatro chamadas virtudes cardeais, né? Cardo significa eixo, dobradiça, ou seja, aquelas virtudes ao redor das quais vão girar todas as outras virtudes. Vários autores tentaram sistematizar as virtudes, né? E até, de algum modo, tentaram elencar. Acho que São Tomás de Aquino elenca umas 53 virtudes, né? Mas em outra sistematização você pode chegar até 80 e tantas, né? Então, subdivisões, né, de cada uma delas. Subdivisões. Né? Alguns manuais mais antigos, né, de teologia espiritual até traz essas propostas, né? Mas as quatro são essas: a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. São quatro virtudes consideradas assim humanas propriamente, mas que de algum modo quando uma pessoa é batizada, também ela recebe uma infusão do Espírito Santo, até com uma espécie de start, né, ou pelo menos de suporte
para que as virtudes humanas depois venham a ser bem desenvolvidas, vamos chamar desse modo, né? E tem as virtudes chamadas sobrenaturais, essas teologais que você citava, né? A fé, a esperança e a caridade estão nesse nível de virtudes essencialmente sobrenaturais, dons de Deus infundidos por Deus, também no batismo. E que de alguma forma também enchem de vitalidade, como se fosse, por assim dizer, a alma do corpo das virtudes, né? As virtudes teologais. Nem sei a que nível de teologia a gente tem que chegar aqui. O batismo está associado ao pecado original, né, dos nossos primeiros pais, que nos é transmitido por geração. E o pecado original gerou uma desordem, ia dizer, pois um enfraquecimento, né, até na nossa própria natureza, né? As más inclinações. As más inclinações que vêm por aí. Então, por um lado, rompeu os laços de ligação com Deus, daí entrou no mundo a necessidade da religião, que vem do verbo latino religere, que significa religar, ligar de novo. E depois, ainda por cima, feriu a nossa própria natureza, né? Feriu as 4 feridas produzidas pelo pecado original. Na nossa inteligência, na percepção da verdade das coisas, na nossa vontade, né, que mesmo percebendo o que é bom, o que é justo, eu acabo talvez não ficando ancorado, né, no bem, não perseverar nisso, uma vontade não é forte o suficiente para estar ajustada àquilo que Deus tinha pensado no seu projeto original para mim como pessoa e para o mundo como um todo, né? Abriu uma ferida no chamado apetite irascível, uma expressão um pouco conhecida talvez, né? Mas o apetite irascível é aquele que nos move a empreender o bem árduo, por mais que seja árduo. Né? Eu vou ser médico, mas nossa, mas tem que estudar um tempão para estudar médico. Talvez você não vai entrar de primeira, vai ter que fazer 3 anos de cursinho. Não, mas eu quero ser médico, né? E ainda mas tem mais 6 anos. Ainda por cima você vai ter que fazer uma primeira residência mais 2, uma segunda residência mais 2, talvez uma terceira residência. Não, mas eu me sinto chamado a isso. Por mais que se apresente como árduo, eu vou empreender o bem árduo, né? Mas o pecado original gerou em nós uma ferida no bem árduo, ou a pessoa está muito motivada, muitas vezes acaba ficando pela metade do caminho naquelas coisas que ela se propõe. E uma ferida no nosso apetite concupiscível, né? Ou seja, a palavra concupiscível às vezes vem associada a algo pejorativo, né? Concupiscência, como se fosse uma inclinação ruim, né? Mas na realidade a palavra concupiscível é uma palavra neutra, concupiscência significa prazer, né? Atração pelo prazer. E que em nós estava muito bem equilibrada, né? Uma atração pelo prazer que sempre estava dentro de um comportamento digno, ou seja, adequado, né? A minha necessidade concreta. Deus associou uma porção de prazeres, está tudo que a gente precisa, né? O prazer visual, o prazer olfativo, o prazer gustativo, o prazer auditivo, o prazer táctil, né? As sensações. E aí vem a estética também, né, padre? Um parêntese, né? A estética vem justamente disso, né? Estimular a sensibilidade, né? Uhum. Quando você fala anestesia, né? Você está acabando com as sensações. Então, a pessoa dorme, ela já não ouve, já não escuta, já não ouve, já não vê, já não sente mais nada ali, ela está adormecida, né? A estética vem justamente de tornar mais aguçado essas sensações, né? Sim. Justamente eu acho que é isso que nós passamos com o pecado original, na verdade, ali, né? Essas sensações, elas se tornaram problemáticas em algumas circunstâncias, porque já não conseguimos mais retirar todo o bem que elas possuem, né? E aí, nessas situações, não sabendo das ferramentas que nos são dadas, que justamente são essas virtudes, uma vez tendo a consciência dela, eu sei quais ferramentas eu tenho para utilizar. O senhor citava, né, da fé, esperança e caridade, e eu lembro de uma história muito legal de um rapaz que frequenta nossas reuniões lá em Palmas, e ele é um rapaz que cearense, muito inteligente, dessa área tecnológica, sabe?
Porque cearense você já sabe, cearense é igual a exatas, né? Eu acho que os principais concorrentes aqui dos físicos, ITA, IME, são o pessoal do Ceará. De fato, aqui em São Paulo, eu tenho a impressão que 1/3 são São cearenses. cearenses, exatamente. E esse rapaz é um rapaz incrível, né? Então ele é de uma família que não tinha, né, essa estrutura, né, de ensinar esses caráteres morais, as virtudes, ou até mesmo a prática da religião. E se tornou agnóstico, né? Enfim, entrou na faculdade de ciências da computação e tudo mais. Ambiente que geralmente instiga muito, né? E aqui vale muito ressaltar essa questão do senhor, né? Imagina, físico num ambiente extremamente agnóstico, né? Até mesmo esquecendo realmente da existência de Deus, porque ali eles são os próprios deuses, né? Porque estão mexendo ali com a física, com tudo aí que cálculos e tal, e Deus não tem cálculos, né? Então, assim, ele ficou muito tempo, por muitos anos ali, né? Vivendo a vida dele como se nada existisse além da própria capacidade dele, né, como humana, de realizar as coisas. E por um certo dia, conversando com alguns amigos católicos e vendo o grau de fidelidade desses colegas, por incrível que pareça, apareceu no meio do caminho dele, e ele via a prática de fé desses rapazes, né, e ele ficava extremamente assim, caramba, que esses caras praticam a fé desse jeito, e são católicos, são bons católicos, e vão à missa todos os dias, e cara, faz isso, faz aquilo. O que será que tem nisso aí, rapaz? E ele ficou intrigado com isso, né? E aí, uma certa vez, um amigo dele chamou para ele ir na missa. Vamos na missa? Ele foi na missa e viu que era bom. Como diz, né? Representando Deus na criação, né? E viu que era bom. E ele sem fé nenhuma. Zero fé. Mas ele ali teve um encontro. Ele falou assim, a verdade está aqui. Eu tenho que ter fé. Então ele começou um trabalho incessante de petição. Todos os dias ele pedia fé a Deus. E todos os dias ele ia à missa, mesmo sem acreditar em nada. Hoje é um cara de grande fé. Vai à missa diariamente, recebe a Eucaristia, reza o terço, faz um plano de vida assíduo, se casou, vai ter filho. Olha aí. E, enfim, reza muito pela família, pela conversão da família dele, né? E eu acho incrível isso daí, né? A grande questão nossa é que nós, muitas vezes, assumimos uma posição de soberba, né, mesmo, né, de donos do próprio nariz, de fato. Para que Deus na jogada? Se eu estou jovem, saudável e tenho inteligência. Então, justamente isso, né, que o senhor falou, da deturpação da inteligência, da vontade, né, o poder irascível nosso, e o concupiscível também, né. Então, assim, acaba que toda essa mancha do pecado original nos gera uma inclinação muito ruim dentro dessas realidades. Por quê? Porque nós pensamos justamente igual aconteceu lá com Adão e Eva, né. É como se nós não precisássemos de mais nada. É como se tivesse tudo nas nossas mãos. Mas, ao mesmo tempo, a gente olha para o lado, vê um Covid da vida, por exemplo, e fala assim, opa, de nada vale minha conta de 1 e mais 1 são 2, raiz quadrada de não sei quantos, logaritmo e tudo mais. Cara, disso nada vale. E agora, você vai pegar na mão de quem? A pessoa fica sem chão. E ela começa a dar um start. E ela começa a ver, tá faltando algo na minha vida. E eu tenho vários relatos de amigos que têm frequentado com esse mesmo relato. Viviam uma vida totalmente dessa forma e se viu apreensivo numa certa realidade, né? E assim, Mas ficou com medo, né? Também, Dessa, meu amor, de tudo. porque eu percebo assim, de uma maneira geral, claro, né? Quando a gente passa por alguma situação difícil, Sim. né? Enfim, aí é o momento que as pessoas, assim, né? Descobrem que não são autossuficientes e, de repente, se voltam pra fé, né? Mas, de uma maneira geral, se a vida tá seguindo ali, né, tudo bem, ou mesmo até não. Tem gente que é mais dura, né, mesmo diante de uma dificuldade, né, se mantém mais, né, mais dura, assim, mais retraída. Mas o fato é que essa própria inclinação, né, fruto do pecado original, essa inclinação natural, essa concupiscência, assim, né, dificulta, inclusive, a nossa capacidade de reconhecer, né, os nossos defeitos, as nossas dificuldades, né. Então, acontece muitas vezes também de a pessoa... Né? O que a gente fala, às vezes, não, mas eu sou uma pessoa boa. Sim. Né? Enfim, eu não mato, eu não roubo, nada, sou uma pessoa boa. Não falo mal de ninguém, isso já é mais difícil. Tem aqui a minha família. Eu acho que Pago minhas contas. Claro que perfeito, não sou, porque ninguém é perfeito, mas assim, tá indo até tudo bem, né? Mas aqui, qual seria? Existe uma diferença entre, assim, uma pessoa boa e uma pessoa, sabe, virtuosa? Exatamente. Assim, algo nesse sentido. Porque muita gente acha, então, que é virtuosa, mas, na verdade, é uma pessoa, sei lá, com bons sentimentos, né? Boas inclinações, talvez. Boas inclinações, mas não é que aquela pessoa é virtuosa. Sim.
né? Mesmo sem ela conhecer, padre, ela consegue realmente viver uma vida de... A gente já viu, por exemplo, até mesmo... acho que Aristóteles, né? Que uma certa vez eu escutei até o padre Augusto Dantas falando, ou Platão, não sei qual dos dois filósofos, que ele falou assim, que eles falavam tão bem de todas a construção boa de um ser humano, né? Se eu não me engano, um dos dois. E aí o padre Augusto Dantas, numa das meditações, ele falou assim, é bem capaz que um dia nós chegamos no céu e esteja lá, né? Por alguma questão, ele não foi revelado a verdade a ele, né? Mas quem sabe por tanta coisa positiva construída, né? Durante a vida dele, que nos ajudou a tornar homens e mulheres melhores, né? Quem sabe ele esteja por lá, né? Então, às vezes era um homem de grande inclinação para o bem, de bons sentimentos, mas será que realmente era virtuoso em sua integridade? Existe realmente isso, né? Como é que é? Olha, só completando ali, porque até com essa base a gente pode responder essa pergunta também. Então, o pecado original gerou em nós essa ruptura, né, com Deus, e gerou em nós essas feridas, né, na nossa própria natureza, né, no apetite irascível, concupiscível, na inteligência e na vontade. E Jesus, quando institui o sacramento do batismo, no fundo já nos coloca à disposição, de modo muito medicinal, exatamente as 7 virtudes. As 3 teologais, Teo, Deus, né, que vão, de alguma forma, restaurar esse canal de união com Deus. A gente recebe a graça santificante e essa força, né, intelectual, né, para aderir às verdades que Deus revela como tais, por mais que, logicamente, a gente está tropeçando sempre com o mistério. A esperança e o amor e a caridade. E nosso relacionamento com Ele, que depois poder transbordar no relacionamento com os outros. E nos infunde as 4 virtudes cardeais. A prudência, para ajudar a curar a ferida aberta na nossa inteligência. A justiça, para ajudar a curar a ferida aberta na nossa vontade. A fortaleza, para ajudar a curar a ferida no nosso apetite irascível. E a temperança, para ajudar a curar a ferida no nosso apetite concupiscível. Agora, sem o batismo, será que uma pessoa, de alguma forma, pode ter as virtudes? Né? Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Também a gente pode falar de uma fé humana. A fé, sabe, que meus pais são meus pais, né? Que está lá, que o cartório, né? Tá lá, ele está testemunhando, né? Ele dá fé, né? Do que está lá registrado, de que esse imóvel é seu, né? Não é meu. Tem uma fé, tem uma esperança também humana. O pessoal até confunde com pensamento positivo, né? Não vão lá, né? De repente dá 2 ou 3 toquinhos na madeira, né? Já está para lá do humano, já não sei o que é isso dessa, é superstição, né? Mas a esperança em que tudo vai dar certo, o pessoal até brinca, né? No final tudo vai dar certo. Não der certo é que não chegou ao final. Uhum. Então vamos continuar esperando, vamos continuar indo, né? E logicamente, eu posso falar do amor em todo sentido humano. As pessoas aí se amam de verdade, né? Os amigos, né? Amor de amizade, tudo isso. Das pessoas que travam que tem essa admiração mútua, esse desejo de estar juntos, né? E também, do ponto de vista humano, a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança, a gente vai identificando muitas pessoas que não têm nada de revelação cristã, né? Os gregos é interessante, né? Como a história da salvação, ela foi se desenvolvendo, né? Como Deus, de algum modo, foi conduzindo as coisas, né? Os judeus ficaram sob dominação grega durante 6 séculos, um tempão, né? Mas foi um tempo suficiente para que, de repente, a língua, né, oficial, ou a língua mais falada por todos, chegasse a ser o grego. Em todo o Novo Testamento, com exceção de São Mateus, né, e talvez a Epístola aos Hebreus, né, todo ele está escrito em grego. Né, Lucas, né, o evangelista que a gente celebra hoje, né, dia 18 de outubro, aliás, né, padroeiro dos médicos, né, tudo escrito em grego. Né, o São João escreveu em grego, as epístolas, né, todo. E juntamente com a língua vem a cultura, e uma cultura que não é nem um pouco desprezível, né. Tem, por exemplo, as 4 virtudes cardeais, elas aparecem mencionadas no capítulo 8, versículo 7, do livro da Sabedoria. E o livro da Sabedoria foi escrito nesse período. Né? Pelo menos em boa parte dele, ele foi escrito nesse período. Mas os próprios dons do Espírito Santo, tal como vêm enunciados, né, não vai encontrar na tradição judaica,
né, assim, livre, né, hebraica, né, não, de antes da dominação grega. Então, muitas das coisas que os gregos desenvolveram, Platão, Aristóteles, de algum modo foram enculturadas, então o Espírito Santo se serviu delas, né, até para conduzir-nos depois e preparar-nos para a gente estar falando aqui. E sem contar que São Tomás de Aquino promoveu a canonização do Aristóteles, né? Tanto é que a Igreja o que nos propõe, né, uma teologia que ela se intitula assim, aristotélico-tomista, né? Ou seja, utilizou toda a metafísica de Aristóteles, né, para dar esse suporte, né, para penetrar um pouquinho nas verdades da teologia, né? Acho que o mesmo acontece com cada uma das virtudes, né, que a gente vai cultivando. Acho que os gregos têm uma contribuição enorme também para o nosso tema aqui, né? E só posso colocar um outro elemento aqui que eu acho interessante também. O Kierkegaard, que é um filósofo existencialista, né? Holandês, não é isso, padre? Não sei de onde que ele é, pode ser. É cristão, acho que protestante, e tem uma formulação muito interessante a respeito do homem, né? Que a gente pode até falar em termos de cultivo de maturidade humana. Ele fala que há 3 níveis de maturidade, né? O primeiro deles é a maturidade estética, depois a maturidade ética, depois a maturidade da fé. E se a gente para pensar um pouco, já andei fazendo isso, ele não entra por esse caminho, né? Mas como os pais, espontaneamente, saem educando nas virtudes, né? Não só os pais cristãos, né? Alguém que tem uma revelação judaico-cristã, mas de alguma forma utilizam esses recursos, até porque, de alguma forma também, de forma muito nuclear, né? Ou íntima, tem escrito lá os mandamentos no seu coração, tem todo esse conjunto de bondades, né, ser transmitido para os filhos, né? Sempre quando chega Dia das Mães e Dia dos Pais, a gente perguntou: mãe, o que você quer ganhar de presente? O pai, o que você vai ganhar, né? E dá a impressão que os pais no mundo inteiro estudaram no mesmo manual, né? Bom, você sabe disso, vocês sabem disso, estudaram no mesmo manual. Ô filho, eu para mim não quero nada, o que eu quero é que você seja feliz. E logo na sequência, vem um conjunto dos mandamentos, né? Que você vá bem na escola, que você não brigue com os teus irmãos, que você não minta para mim. Seja obediente, não? Então, os mandamentos brotam, né? Brotam espontaneamente do coração humano, porque está gravado na lei natural. Está gravado lá, quer dizer, Deus comunicou o que Ele tem no seu coração de modo muito particular para os pais e para as mães, né? Para transmitirem aquilo com força. Até que nós somos filhos dele, né, padre? Filiação divina. Então ele colocou alguma coisa ali dentro da gente e já está no nosso DNA, né? Está tudo no DNA, né? E no processo educativo é interessante, né, como a estética entra em campo, né? Talvez ainda que as 3 são trabalhadas simultaneamente, né? Não é por etapas, primeiro a estética, depois a ética, depois a religiosa da fé, né? Mas é comum, né, filho? Não faz assim que é feio. É bonito isso. Então, o bonito e o feio vai sendo colocado ali como forma de não mentir que é feio, não brigar que é feio, não falar de boca cheia que é feio, né? Então, a virtude trabalhada do ponto de vista estético desde muito novo, né? É interessante, um parênteses, é interessante que a gente não fala isso é bom ou mal, né? E às vezes a gente tem dificuldade de falar isso pra criança, né? Eu falo isso pro Bento, meu filho, né? Filho, isso é feio, filho. Ficar gritando no meio do povo, isso é feio. A gente não fala isso é mal, né? Assim, é uma outra conotação e ele não tem esse entendimento que é mal, né? Engraçado isso. Mas do ponto de vista ético, talvez a gente não fale entre bom e mal, mas fale entre certo e errado. Certo e errado, talvez, sim. Isso daqui não está certo, filho. Né? Não. Está errado, né? Não é necessariamente feio, né? Que é errado. E até, bom, eu acho o máximo as professoras de primário, né? Ou também de jardim, né? Quando corrigem a prova, já coloca lá muito bem, parabéns, né? Já faz questão de sublinhar e coloca aquela letra super bonita, né? Que a gente não, é o estético e o ético aí que já está sendo trabalhado simultaneamente, né? Mas o ético acho que também já entra aí e talvez mais adiante seja mais explorado, né? O certo e o errado, né? Porque vai gerando princípios. A grande verdade é que só pelo aspecto ético você vê que a coisa não segura completamente. Passa um pouco de tempo, só pelo princípio, a impressão que a corda tende a estourar. A gente pode encontrar pessoas mais velhas, até que um tempão viveu segundo os princípios, mas
acaba cedendo em algum nível a certa corrupção, né, de conduta, de enfoque. E o que vai dizer, né, que o que segura mesmo é a fé. Que os pais também, graças a Deus, já vão trabalhando no nosso interior desde o início. Não faz assim que o Papai do Céu não gosta. Né? Fala, vamos deixar o Papai do Céu contente. Então, come tudo, né? Sobra para Deus, coitado. Não, mas esse apelo, Mas de fato, entra lá, né? Ainda por cima de modo afetivo. Sim. Né? Que o apelo afetivo também acho que a gente trabalha pouco na educação das virtudes, né? Mas até para a criança comer, né? Pode apelar para muitas coisas. Come, você vai ficar fortinho. Come porque Vai ganhar um presente no para ganhar um final, presente, né? talvez. Mas chega uma hora que a mãe já vai colocar lá e fecha a boca, cai por aqui, já recolhe com a colher mesmo e tenta, olha o aviãozinho, né? Até que resolve pela procuração, né? E diz lá, não, então essa colherada pela vovó, daí tá bom, vai pela vovó, eu faço pela vovó, essa pela titia, essa pelo papai, essa pela mãe, comeu tudo, né? Mas esse processo educativo que eu sempre achei interessante, né? Acho que falta bastante maturidade estética, né, até nos nossos dias. Talvez até voluntariamente, com essa ênfase, não sei, de autoafirmação, de chocar, né? E que de modo que de alguma forma também acaba se transmitindo até para a não prática das virtudes, não por uma rejeição da virtude, né? Mas talvez por essa falta de maturidade mesmo. Né, que esteticamente, né, parece que tem que ser mais chocante, então isso daqui fica muito bonito esteticamente, quero chocar, né? E é uma pena, né, porque juntamente com uma coisa você perde uma porção de outras. É que na verdade eles misturam o conhecimento, às vezes esse conhecimento que lhe falta, né, na sua completude humana, vem ela justamente essa noção estética, né, padre? E é incrível isso que é em todos os setores que a gente observa, seja na música, seja no teatro, cinema, sei lá, esculturas, enfim, telas, né, que a gente vai observando, né? Então a gente vai observar, cara, você vai observar uma tela lá, tem muitas tintas jogadas assim aleatoriamente no quadro lá, enfim, e aquilo lá é ovacionado, né? A beleza, muito belo e tal. Então, assim, essa imaturidade quanto à beleza do que a gente está vendo, né, mostra para nós também o quanto imaturos somos em matéria moral, ética e, enfim, propriamente estética e de fé, né, no caso. Então, essa mesma maturidade que nós temos diante de analisar as coisas, as situações corriqueiras da nossa vida, gera também nossa imaturidade quanto a Deus, né? Então, a gente observa um relacionamento com Deus extremamente tirano, eu digo. Posso até estar equivocado ou exagerando, mas é como se eu estivesse tratando meu filho Bento, Deus, agora eu quero isso. Deus, agora não. Deixa para depois. Não, agora vamos fazer o seguinte, eu vou passar um tempo tranquilo aqui, off, e depois a gente volta aí a se conversar. Deus, pelo amor de Deus, você não fez esse negócio agora? Minha mãe tá doente, até agora tá doente lá. Então, assim, a gente vai brincando ali com Deus como se a gente fosse brincando com a nossa própria vida de fato, né? Ou mandando o nosso cachorrinho, né? Faça isso que eu te dou uma raçãozinha, né? Então, essa imaturidade nossa, essa incapacidade de falar assim, pô, peraí, quem que manda nesse negócio mesmo? Sou eu? É Deus? Enfim, sou eu que toco tudo? Eu sou o principal de tudo, eu sou o centro de todas as coisas. Se degringola tudo ali, né? Você perde toda a noção daquilo que é necessário para o teu sustento, né? Mas tem também o outro extremo também, da pessoa achar que... O outro extremo de achar que... De enxergar Deus também assim como autoritário, né? Aquele que nasce uma coisa certa, errado, tal, e que tá lá como um juiz, assim, só esperando a gente errar a qualquer momento, tá vendo? Né? Que você não consegue castigo, mesmo, né? Tal. Acaba que se tem muito essa visão, né? E às vezes até quem é de caminhada, mesmo a gente que é de caminhada e tal, tem que, né, se esforça pra não, poxa, Deus é meu pai, né? Não ficar olhando assim, muito embora a gente saiba o que ele espera de nós, né? Mas também não é porque nós erramos, assim, também, que ele, né, tava lá pronto pra me dar um castigo. Eu acho que ajuda bastante, isso que saiu aqui, acho que despretensiosamente, né? Essa consideração de que os mandamentos brotam de um coração amoroso. Ou seja, não é de um coração que é arbitrário, né? Aliás, como algumas pessoas pensam, não sei, ou dizem, né? Que Deus
é malvado até, né? Porque que uma porção de coisa legal, depois isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não, né? Não Como pode, se, isso não pode, né? pode. E olhando para o próprio coração da mãe, para o próprio coração do pai, né, que espontaneamente já diz que eu quero de você que você seja muito feliz. Isso traduzido para a teologia, que você seja muito santo. Santo significa isso, né? Feliz, bem-aventurado, né? E se a gente pergunta para Deus, mas feliz quanto? Ele vai falar, o máximo, né? A minha felicidade, infinitamente. Eu te projetei assim. Então, em função disso, vive desse modo. E o que me parece mais interessante ainda, que no tratado sobre a moral, né, que fala dos 10 mandamentos, São Tomás de Aquino sempre propôs o tratado da moral, a prática dos mandamentos, com enfoque das virtudes. Né, das virtudes teologais, né, especialmente no que diz respeito aos 3 primeiros, né, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o seu santo nome em vão, guardar domingos de festa, dar culto a Deus. E depois as virtudes cardeais aplicadas aos outros mandamentos, ainda que logicamente há uma interface, todos eles estão ligados, né, com Deus, né? E isso foi assim durante séculos, né? Até que acho que a própria teologia tendeu a se afastar um pouco daquilo que os teólogos genuinamente fizeram, até São Tomás, um pouco mais. Logo depois houve uma continuidade, mas era estudar a Deus, teologia, né? Estudar a Deus não de fora, né? Estudar a Deus como alguém com quem eu quero me relacionar, uma pessoa, né? Que eu quero, né, criar uma intimidade, né? Santo Agostinho, todos eles têm essa... E a teologia enveredou por um caminho que depois começou a ver um Deus por fora, um Deus quase como um sapo a ser dissecado, né? Que a gente não tem nada a ver comigo, né? Eu quero ver como é que ele funciona, como é que ele reage, né? E isso se refletiu na teologia moral, que se distanciou, né, na sua prática do cultivo das virtudes, como modo de tirar o máximo rendimento de mim mesmo, ou seja, me adequar ao projeto original, aos mandamentos, né? É como Deus tinha traçado para eu atingir a tal felicidade. E foi se convertendo num conjunto, a teologia moral, como nos manuais de regras de conduta, extremamente casuístico, mas muito frios, né? Em que é o certo e errado pelo certo e errado, que não convence ninguém, né? Não aproxima ninguém, e chega uma hora que você tende a chutar para longe. Não quero ver um conjunto de regras que não sei de onde é que saíram, por que estão aí. E houve um resgate, graças a Deus, né, no começo do século. Né? Todo o movimento litúrgico, a própria liturgia também, a gente entrou nesse esquema de uma coisa muito engessada, né? E houve todo um movimento de voltar a encarar os mandamentos do ponto de vista da prática das virtudes, né? E, logicamente, a gente dizia, né, dá para uma pessoa humanamente viver todas essas virtudes? Sem dúvida. Aliás, acho que até é necessário que todos, né, com a revelação cristã ou sem, e cultivem as virtudes do ponto de vista humano, e os pais aí têm um papel fundamental para já colocar a gente, introduzir-nos, né, nessa prática. Mas a prática das virtudes humanas se vê muito mais potencializada, né, turbinada, quando entram aí as virtudes infusas, as virtudes sobrenaturais. Né, a fé, a esperança e a caridade, sobrenaturalmente consideradas, e a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança que o Espírito Santo também infunde. Sem contar que ainda por cima vem os dons juntos, né? Mas aqui já é muita teologia demais talvez para esse momento, né? Eu acho interessante a gente falar também, padre. Esses dias atrás, eu fui fazer minha fisioterapia. Tenho uma lesão no ombro, né? Eu tenho tratado ela. E aí, é engraçado. Talvez ele assista esse podcast e se reconhecerá, né? Mas ele, casado, tem um filho, tudo, né? Um cara de grande competência profissional. E aí nós conversamos, ele falando que estava tendo alguns problemas no relacionamento, coisas da vida pessoal, de intimidade deles, né? A questão de, enfim, vícios um do outro, problemas um do outro, defeitos um do outro, que estavam bem exacerbados frente às qualidades, né? E aí ele se queixando bastante, né, de todas aquelas circunstâncias de vida, né, de casamento, né, falando que a esposa era isso, tinha esse problema, tinha esse outro, que ele esperava que ela fizesse isso, que ela fizesse aquilo, mas ela não fazia nada e tal, tudo, né, mas tinha outros pontos muito positivos também, mas que por hora ela estava esquecendo desses pontos positivos e
aperfeiçoando nos pontos negativos dela, né? E ele sempre exaltando ali as condições mais debilitadas dela e do relacionamento, né? E eu falei assim, mas vamos lá, vamos deixar ela de lado? Vamos fazer o seguinte, e você? E você? Como é que você está? Você está bem? Você, né, tá tudo em conformidade com Deus, né? Você está sendo um cara virtuoso, um homem virtuoso? Como é que está sendo a tua vida? Aí ele me chama de doutor, né? Pô, doutor, não, olha, eu tô bem, tô indo pra missa, eu tô rezando o texto lá na missa, olha, meus pacientes me adoram, tudo, né, e, enfim, né, meus pais me querem muito bem, e começou a falar diversos assuntos lá, e, caramba, eu falei assim, caramba, meu irmão, então você tá muito bem, então você é Só tem coisa boa. Só tem coisa boa aí, então pelo jeito o problema tá todo nela, né, eu falei assim, mas é aí que mora o problema, meu querido, na verdade o problema central de tudo isso aí, não, claro, deve ter circunstâncias ali importantes. No entanto, essa falta de reconhecimento das tuas debilidades te coloca numa posição de jamais aceitar os defeitos dela. É como se você sempre estivesse acima dela. Ao invés de você coloca sempre acima, você se achando um cara extremamente bom, virtuoso, é a semente mais frutuosa do mal que existe no teu coração, que é a soberba. Então, assim, isso gera frutos de muita coisa ruim no seu coração. E é interessante que, aí eu quero entrar nesse assunto, padre. Tem muitas pessoas que utilizam este viés, né, de se achar realmente muito bem formado, que realmente é uma boa pessoa, trabalha bem, ganha bem, as pessoas que trabalham com aquela pessoa o admiram, né? Mas o problema sempre está no outro, né? Ou tem um conceito errado, né, do tipo, não é que eu sou rude, autoritário e grosso, não sou, eu sou sincero. Que as coisas têm que ser sinceras, assim, então, não é que eu sou, né, aquele outro exemplo também, né, de quem às vezes, é porque eu não tenho ambições, mas na verdade a pessoa é uma preguiçosa, assim, né, então não então tem uns conceitos errados, assim, também que as pessoas têm, né. Tem aquela questão do pai também, que vai corrigir a criança, né, e fala assim, ao invés de ficar mal com a criança, né, fala, não, filho, é o seguinte, não vou ser autoritário com você, não. Tá errado, mas veja bem. Então, tem medo de ficar ali. Então, assim, não, mas é porque eu não gosto de ser autoritário com meu filho, né? Eu tenho que passar para ele um jogo de igualdade, praticamente. Eu não posso ser tão desleal com ele só porque eu sou adulto, ele é criança. Não é bem assim. Então, são várias coisas que a gente utiliza na nossa vida que, na verdade, são nossas debilidades. Estamos fugindo da nossa responsabilidade, é uma fuga daquilo que nós somos chamados a fazer e colocamos isso como algo bom, porque nós não meditamos sobre essa realidade. Então, como nós podemos, né, fazer isso? É claro que o exame de consciência é muito bem feito, o conhecimento real das virtudes nos ajudaria a isso, né? Mas como a gente pode fazer com que as virtudes sobressaiam diante dessas realidades, dessas falsas virtudes que nós achamos que possuímos, mas na verdade elas estão totalmente deturpadas pela nossa soberba, pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, que seja, né? Pois é. Quer dizer, a nossa grande arma, né, para progredir na prática do bem é a formação. Senão, pouco a pouco a gente vai se deformando, até porque os pecados... Bom, primeiro porque o demônio é o pai da mentira. E às vezes apresenta até os próprios pecados capitais, né, como capas protetoras que vale a pena a gente ter. E as pessoas até incorporam isso, né? Eu falei, eu disse mesmo, você acha que eu também não tenho meu orgulho? Não, acho não, tô vendo que você tem, mas só não me parece que você devia ganhar uma medalha por isso, né? Que pena, né? Mas para tudo, né? A preguiça se apresenta como uma capa protetora, né? No stress, né? Não, já está associada, né? Ou a gula, a gula é que eu contenho a ansiedade, sabe? Então, quando eu termino de comer até a última bolacha do pacote, né? Então, daí eu vejo, estou mais tranquilo. Depois que eu já devorei uma caixa de bombom garoto, né? Então, aqui, e vai se apresentando como se fosse, de fato, e por aí vai, né? A ira, né? Porque as pessoas não montam em cima, porque eu me imponho, né? Danger, não se aproxime, está irado, né? E parece que é até bom, né? E às vezes, tem um livro que eu gosto bastante, é de um alemão, Dietrich von Hildebrandt, né? Filósofo alemão, ele tem várias obras, né? Mas tem uma que se intitula A Nossa Transformação em Cristo,
que fala o tempo inteiro das bem-aventuranças, né? Ou seja, cultivar cada uma das bem-aventuranças como modo de me identificar com Jesus Cristo. Mas no início do livro, antes de entrar para falar, por assim dizer, toda essa transformação, ele tem lá um capítulo que se intitula O Desejo de Mudar, né? A sinceridade, né? Porque se a gente resolve ser cristão só até determinado nível, né? Ou desenvolver só até determinado nível, convivendo daí a coisa não vai progredir. Como se fosse assim, não, vou me tornar um beato, né? Não, chega, então, até aqui tá bom, né? E quando você menos espera, como já dizia Santo Agostinho, né? No caminho, na prática do bem, o dia que disseres basta, estás perdido. Não progredir significa regredir, né? Então a gente vai entrar por esse caminho. Então acho que está continuamente aprofundando, querendo ganhar mais formação, sem ir muito longe, né? Abrir o Catecismo da Igreja Católica, nos pontos 1813 em diante, né? Você estava falando, se alguém está assistindo aqui, nossa, o padre não está prestando atenção, o cara está falando, ele está lá, está respondendo o WhatsApp, né? Veio para responder o WhatsApp, vieram lá de Palmas para cá, e ele não tá tratando com... Não, eu estava abrindo aqui, que eu já tinha deixado na página, porque a gente abre o Catecismo da Igreja e já vai encontrando, já vai apresentando, né? Eu caí na conta. A primeira pergunta que você me fez, eu nem respondi. Levei a bola para o outro lado, né? Praticamente chutei para o mato. Mas você perguntou o que é a virtude, né? Mas se eu abro aqui, né, no 1803, né, que é o primeiro ponto sobre as virtudes, ele já diz lá, a virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. É aquela disposição habitual, ou seja, uma coisa que eu já incorporei, já desenvolvi, é minha, né, para fazer o bem. Ele não entra aqui para falar, mas né, a palavra virtude vem do latim, né, significa força, significa forte, né? Então a virtude é uma força que eu vou desenvolvendo com o meu próprio esforço, mas muito mais potencializado quando entra aí a graça divina, né, que já mais ou menos como o bebê está tentando subir a escada, vai o primeiro degrau, cai, depois até o segundo, depois cai de novo, até que o adulto fica lá vendo, né? Até que chega uma hora que o adulto já se compadece, vai, pega e já põe lá vários degraus para cima, né? Mais ou menos Deus faz conosco. A gente vai tentando fazer o esforço por se desenvolver, né, em cada uma dessas práticas, depois Deus vem com a sua graça, não, calma, vamos lá, estamos juntos, né? #estamos juntos, né? Então, e a gente progride. Mas, nessa pergunta que você me fez, né, quando as pessoas começam a se achar e achar que têm virtudes, mas na verdade estão equivocadas, né? Há uma que é muito negligenciada, uma virtude super humilhada, né? Mas que é uma virtude que ela tem que estar, né, por assim dizer, no terreno da alma de qualquer pessoa que queira ser virtuosa, que é a virtude da humildade. Né? A mãe de todas as virtudes. Porque o orgulho é o pai de todos os vícios, né? A soberba, a mãe de todos os vícios, a humildade. É interessante a raiz da palavra humildade, né? Humus, que é a mesma raiz da palavra humano. Nós somos humanos feitos da terra, né? Sim. Mas não feito de uma terra qualquer. O humus é o substrato que torna a terra fértil, né? Não é uma terra seca, uma terra árida. Então Deus, quando escolheu lá o material para fazer, né, pegou um material que de fato tivesse enriquecido, né, para que depois as outras sementes de virtudes que iam ser colocadas lá germinassem bem. Porque, por exemplo, a virtude do trabalho, a laboriosidade. Se a pessoa não for humilde, né, ela pode até crescer e se desenvolver, né, mas o trabalho sem humildade deixa de ser um serviço devotado, né, e passa a ser, não sei, pura ambição. Ânsia de poder, né, ou de o que for, né, e a própria caridade sem humildade, ela já não é digna desse nome de virtude, né, porque ela fica uma coisa opressiva, né? Se uma pessoa dá uma esmola sem humildade, sei lá, outra pessoa que recebe, talvez ela seja muito humilde, então ela não tem essa reação, ela podia me jogar em cima, né? Assim não quero, né? É uma coisa opressiva. Sim. É uma coisa que está lá. A pessoa humilde, ela faz muita caridade e praticamente, pelo menos tenta passar despercebida. Fica extremamente elegante, aliás. Né? Não, a humildade torna tudo muito atraente, muito elegante, né?
Mas olha o pai da mentira como entra aí, né? Outro dia eu ouvi uma moça falando a respeito do pai numa situação, né, determinada, né? Eu falei, não, mas padre, sabe o que é que meu pai é tão humilde, coitado, dá até dó. Porque no fundo queria dizer, todo mundo monta em cima, todo mundo tal e tal, né? Mas, quer dizer, para mim chocou, né? Chocou, como assim? Não, humildade, ser humilde, né? Bom, E nesse sentido, a gente tem o Cristo, né? É toda a história da nossa redenção, né? Dizia Santo Agostinho, é a história da humildade de Deus, né? Que se faz homem, né? Se faz humus, se faz humano. Né, em contraste com o nosso orgulho, né? Que tem que ser completamente abatido, né? E Jesus Cristo, então, se faz homem, se apresenta como um modelo de humildade, né? Alguém pode ver aí até uma contradição. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, né? Mas como assim, né? A pessoa humilde, ele não se apresenta desse modo, né? Santa Teresa nos salva nesse tipo de, talvez, de embrulho, né? Porque ela entra dizendo a humildade é a verdade. E Cristo, ele é a verdade. Então, quando ele está fazendo, não é para se sobrepor sobre nós nem nada, simplesmente ele veio projetar uma luz sobre o que é ser humano. E o ser humano significa ser humilde. Se tem a mesma raiz, né, humus, quanto mais humilde, mais humano. Quanto mais humano, mais humilde. Né? E se junta toda uma formação que a pessoa procura adquirindo em relação às virtudes, abrindo, por exemplo, o catecismo. Mas há muitos livros sobre as virtudes, né? O Padre Francisco Fausto, que acho que vocês conhecem, tem um blog com todos os livros dele, estão o PDF gratuito. Um tesouro. Ele tem lá um dos títulos é esse, A Conquista das Virtudes. Esse é um dos melhores. Nossa, é muito bom. É muito bom, né? Mas ele tem outros muitos que também vão pegando aspectos da virtude, né? Ou às vezes pelo ângulo negativo, né, do defeito, mas para apresentar a virtude que o combate. Tem um livro que é a preguiça, né, tem a língua, né, então, a inveja, né, tem vários, tem sobre a temperança, tem sobre a prudência. São livrinhos que a gente tem acesso, né, nesse caso concreto, só clicando lá no blog, vai lá no menu, tem lá livros e palestras, e depois todos os livros lá dele estão disponíveis. E a gente que são muito acessíveis até do ponto de vista de leitura, muito ágeis, né? A formação com o exercício o cultivo da humildade, descobrir a humildade, né? O Raniero Cantalamessa fala que a humildade é uma espécie de pérola preciosa, dessas que o caçador de pérolas, ele tem que vencer o empuxo, né, para chegar lá embaixo, o empuxo da água, né, para chegar lá embaixo até encontrar a pérola. E nós também, se queremos ser humildes, a gente tem que fazer o esforço de vencer o empuxo, o físico falando, né, o Arquimedes falando, vencer o empuxo, porque o nosso orgulho tende a manter a gente na superfície, né, mas para ir até lá no fundo, para conquistar de fato a humildade, por mais que pareça árduo, porque depois vai ser muito frutuoso, vai estar o terreno preparado para que o cultivo de todas as outras seja fértil, né. São pessoas de profundidade, né, padre, no conhecimento das coisas, né, são pessoas que têm o desejo da altitude, né, para um encontro de fato com Cristo. E assim a gente sai da superficialidade e da mediocridade das coisas, né? Então, acaba que nós seres humanos acomodamos em circunstâncias que são essenciais. Eu diria, o estudo justamente dessas questões humanas, que são fundamentais para a nossa construção, né? Nós não nos empenhamos nisso. Empenhamos em estudar qualquer asneira. Qualquer outra coisa, sei lá, como fazer o cubo mágico em 2 segundos. Poxa, como eu conquistar um sonho da eternidade, né? Vamos lá, vamos dividir as coisas, né? Como fazer o checkmate no xadrez, como fazer... Enfim, as coisas mais diversas do mundo, nós temos total curiosidade. Mas aquilo que é verdadeiramente essencial, aquilo que nos constrói,
em nossa integridade, corpo, alma e espírito, aquilo que realmente nos aproxima do próprio Deus, aquilo que de fato é a nossa essência pela qual nós fomos criados, nós não nos interessamos por ela. Nós queremos saber como é que funcionam essas luzes, qual potência ela funciona, onde elas foram compradas, qual material que foi isso, se essa potência é X, Y, Z, né? Quantos hertz ela possui e tal. Deixa eu entender desse microfone, né? Qual a capacidade de captação? Eu tenho que ficar aqui do lado, desse lado de cá, acima, abaixo. Tudo isso a galera daqui sabe do estúdio aqui, eles sabem de todos esses detalhes. Mas eu queria saber se eles sabem que eles são filhos do próprio Deus. Eles aqui sabem, hein? Eles sabem. Mas as pessoas, isso é geral, né? Para todas as pessoas. Será que nós sabemos disso de fato? Né? Nós temos essa consciência das coisas do alto, né? Então, daqueles que realmente nos é necessário, conhecimento da fé, conhecimento do relacionamento com as pessoas, né? De humildade, sobretudo, né? As virtudes que nos fazem aproximarmos delas, de servir verdadeiramente elas. Aquilo de educar as crianças, nossos filhos, né? Não sei se tem alguém que tem filhos aí que vai assistir, provavelmente sim, mas como educar essas crianças e como me relacionar bem com a minha esposa, por exemplo, como eu ser fiel a ela, como eu ser como ser carinhoso com ela. Eu acho que o grande ponto também é que muitas vezes, assim, né, de uma maneira geral, claro, porque também a gente vive num mundo muito disperso, né, assim, que quer dizer que nos incentiva ainda mais a dispersão, né, assim, muito difícil, se já é difícil por natureza focar naquilo que é essencial, o mundo de hoje complica ainda mais, né. Mas o que acontece é que as pessoas também, às vezes, veem, né? Ou veem pessoas virtuosas, né? Ou veem pessoas de fé, ou alguma coisa. E admiram, né? Mas muitas vezes acham que, entendeu? Sei lá, de alguma maneira que as pessoas são muito sortudas, foram abençoadas por Deus, que olhou especificamente, deu ali uma fé especial, entendeu? Deu um casamento são abençoado. Né? Deu, e aí dá certo porque são eles, né? E falta essa consciência de que existe, de que é necessário um esforço mesmo, né? Não é intuitivo, assim, muitas coisas. Então, como o senhor vem falando, a questão da formação, né? A formação é fundamental, né, para a questão das virtudes, assim. É a gente saber que aquilo é importante, né? Então, hoje a gente está apresentando uma verdade, isso aqui é importante, isso é fundamental para que nos tornemos seres humanos, né, íntegros, totais, e, de fato, aquilo que Deus espera de nós, né? E aí, sabendo dessa verdade, a gente vai ao encontro dela, assim, vai buscar formação, vai buscar meios para conseguir viver aquilo, ainda que não tenhamos vontade, né? Como o rapaz que ia à missa, mesmo sem ter a fé, mas pedindo a fé, né? E aí, aos poucos, aquilo vai se concretizando, né? As coisas vão acontecendo, né? Mas eu percebo que isso, muita gente para nesse momento, porque acha que tem que ter vontade, né? Acha que tem que simplesmente, né? Que vai querer tudo isso de primeiro, que vai acabar de assistir esse podcast, vai querer buscar as virtudes. Não vai, entendeu? Não é assim, amanhã você vai acordar, até nem lembrar direito o que falou aqui, mas é uma questão de decisão, né, padre? Acho que sim, sem dúvida nenhuma. Agora, e como gerar em nós o querer, né? Sempre essa motivação. Os manuais, né, de teologia moral, né, quando falam, ou teologia espiritual, quando fala das virtudes, interessante, né? Fala da humildade, fala da obediência, fala da laboriosidade, estava citando, né? Fala da caridade, sem dúvida, da sobriedade. Mas no final de expor cada uma das virtudes, fala como adquirir essa virtude. A primeira resposta sempre é idêntica para todas elas. Contemplar a vida de Jesus Cristo. Né? Começa por essa contemplação, eu acho outra vez a gente cai na estética, né? Deixa eu identificar essa virtude na vida de Cristo, falar, isso daqui é muito lindo, eu quero para mim. Né? Uma primeira motivação, que também ajuda também lendo biografias, né, de pessoas que são já reconhecidamente virtuosas, né? Quando a igreja canoniza alguém, um dos passos, né, primeiro vem a análise de todos os seus escritos, né? Se a pessoa escreveu alguma heresia, pronto, já parou por aí o processo, não vai adiantar, né? Mas todos os escritos estão bem, fala, bom, ótimo, agora vamos ver a sua vida, porque escrever coisa bonita não é tão difícil assim, agora vivê-las já é mais difícil. Então, ouvem as testemunhas, né? E uma vez que estudam bem todas as testemunhas e são reconhecidas as virtudes, né, vividas assim com rigor, né, de modo inquestionável, daí vem o decreto das virtudes heróicas, que de alguma forma a pessoa já está declarada como sendo santa. Não foi ainda beatificada nem canonizada, a igreja vai exigir que realize um milagre antes desses passos, né? Mas também eu já não posso rezar uma missa de defuntos por ela. Por exemplo, o
o Guido Schaffer, né, o nosso surfista, né, médico surfista, né, ele teve as virtudes heróicas reconhecidas agora no primeiro semestre, né? Então, eu já não posso celebrar a missa de defuntos por ele. A igreja, se eu quero celebrar uma missa, eu vou celebrar uma missa em honra da Santíssima Trindade, em ação de graças pelas virtudes heróicas do Guido Schaffer, né? Uma pessoa que a igreja declara que está no céu. Às vezes intimida, o Bento XVI chamava atenção para isso, intimida essa palavra heróicas, virtudes heróicas. Ele dizia que a gente ouve falar que o santo viveu virtudes heróicas, né? Como se o santo fosse uma espécie de ginasta da vida cristã, né? Que faz uns exercícios inexequíveis para a imensa maioria dos mortais, né? A gente vê lá umas Olimpíadas, se eu fosse dar, sei lá, uma pirueta, um camarada lá ficava travado para o resto da vida, né? Então, isso não vou poder fazer, né? Mas não é verdade, não é assim. A prática das virtudes é algo que as próprias mães ensinam, né? Lógico, se a gente cresce, falava da formação, né? Talvez ler o catecismo, há um outro processo de formação, que é conseguir um coach, né? Que de algum modo orienta, um diretor espiritual, no caso de uma pessoa cristã, ou de alguém que seja experimentado nas virtudes, né? Que a gente pode dar umas dicas, ou pode até, sim, observando de fora, apontar alguns aspectos que a pessoa achava que estava abafando, mas que podia ser mais desenvolvido, né? Também está no processo formativo, né? Contemplar a vida de Cristo, em primeiro lugar. Depois ver também essas virtudes encarnadas em biografias de santos não tão romanceadas, que de repente esses santos são apresentados... Os místicos, por exemplo, né? Tudo. Às vezes, com muito boa vontade do biógrafo, né? Que chama tanto atenção para a santidade que o torna distante, né? Falando, jamais vou fazer esse negócio, vou ter esses dotes, né? E até querendo ajudar, até atrapalha, né? Os santos que foram de carne e osso, todos eles são, né? São João Maria Escrivá gostava de um livro que se intitula O Defeito dos Santos, que de repente a gente vai ver um São Camilo, um Santo Agostinho, vamos ir muito longe, né? Ele mesmo escreveu as suas confissões. Cada santo poderia escrever as suas confissões, né? Todos eles, né? São modelos glaciais que dá para a gente admirar, mas não dá para imitar, né? Todos eles, de fato, feitos com pecado original, né? Que tinham que lutar contra as suas tendências, né? E que se apoiavam na graça, principalmente para que nessa composição, esforço, né, humano, mais graça divina, depois iam se desenvolvendo. E uma biografia bem equilibrada, assim, bem escrita, quando a gente termina de ler, fala, caramba, acho que dá para encarar, né? Acho que isso daí eu posso incorporar no meu dia a dia, né? Na minha vida. A de São José Maria, fica a dica. Que é até constrangedor, é até complicado. Esses dias eu estava comentando com alguns amigos, né? Porque quando você vê nessas histórias dos santos, a biografia assim, né, esses mais místicos e tal, a gente nem se incomoda tanto, porque é tão distante que você não se sente nem... Entendeu? Não tem como, é óbvio que você... Né? Imagina, não tem como. Aí você vai ler uma vida de São José Maria, aí você teve... complicou, porque isso aqui tá assim... tá próximo. É bem no meu dia a dia, né? Tá próximo, é no meu dia a dia. Aí você não tem muito por onde correr, não, a corda aperta. Olha, eu preciso dizer que essa frase que eu citei do Bento XVI foi um artigo que ele escreveu por ocasião da canonização de São José Maria Escrivá. Falando isso que às vezes essas virtudes heróicas a gente interpreta como sendo realizada como esses exercícios inexequíveis, né, dos atletas olímpicos, né, para a maioria parte dos mortais, né. Ele chamava atenção para isso, né, que São José Maria Escrivá teve esse mérito, né, de demonstrar que a virtude ela é acessível, né, demonstrar com a sua vida, com a sua prática, mas fundamentalmente deixando Deus agir, né, sendo dócil na ação do Espírito Santo, que vai gerando em nós as virtudes, né? O Espírito Santo está mais empenhado em que a gente seja santo do que nós mesmos. Ele está nos secretariando o dia inteiro, né? Você fala, vai deixar coisa assim, né? Não, já estou arrumando. Às vezes vai puxar uma camiseta lá na gaveta, né? E puxa de baixo e fica aquela revolução em cima. Você fecha a gaveta, mas você vai deixar assim? Não, imagina, eu já estou arrumando, né? Vai deixar essa mesa desse jeito? Exatamente. O Espírito Santo está empolgado, começa a falar, daí vai começar a exagerar, né? E fala, sou a pé, você vai mentir.
Né? A nossa, desse jeito. é a voz da nossa consciência, né? E ele está lá no secretariando o tempo inteiro, vai nos conduzindo para a prática da virtude, né? O dia todo, né? Do ponto de vista do trabalho sério, não termina aqui até o último ano, lê até essa última página, não vai abandonar aqui de qualquer jeito. Então, é o principal coach, né? É interessante isso, padre, porque assim, essa questão que o senhor fala da consciência, né? E por isso o conhecimento é muito importante, o estudo é muito importante, né? Então, esses exemplos que o senhor utilizou, eu utilizo para mim também. A camiseta na gaveta, ou jogar um papel e ele caiu fora, mas, sabe, eu não estou no meu ambiente de casa, eu não estou no ambiente do meu trabalho, estou em outro lugar. A outra pessoa pega. Eu já cansei de virar as costas e começar a andar. Aí eu sou o alarme. Isso não tá certo. Aí eu volto lá, pego, jogo no lixo, eu faço alguma coisa desse tipo, sabe? A camiseta que ficou embolada, eu fecho a gaveta. Mas tá desorganizado. Desorganizado. Aí eu vou lá e dobro de novo. Deixa a toalha úmida em cima da cama e o Espírito Santo, a tua esposa não vai gostar. Tá? A caridade familiar, né? Exatamente. Padre, e assim, nessa mesma pegada que a gente tá fazendo aqui, vamos caminhar pro nosso fim da nossa gravação de hoje. A gente já tá aí quase, olha aí, já quase 70 minutos de gravação e o senhor nem percebeu, viu? Nem foi doloroso desse jeito. Mas, padre, assim, o senhor foi professor, né? Enfim, deu aula para cursinho. E todo aluno de cursinho adora resumo, né? Adora uma sequência, adora pontuar e enumerar. Olha, primeiro isso, segundo isso, terceiro isso, quarto isso. Com certeza vai passar no teu vestibular, né? Eu quero passar no vestibular não, padre. Eu quero me tornar santo, eu quero ir pro céu. Me ajuda aí. Faz uma estratégia pra gente conquistar essas virtudes. O que a gente deveria fazer? Qual é pontuar isso aí? Compilado do que a gente falou aqui, né? Você já falou algumas coisas, né? A questão de estudar a vida dos santos, tudo mais, né? A formação, né? É uma coisa que a gente não entrou, mas o exame de consciência, a mortificação, a perseverança, enfim. Tem um ponto de caminho do nosso padre que eu gosto muito, né? Começar é de todos, perseverar é dos santos, né? Então, acho que eu adoro esse ponto aqui. Eu sempre tento perseverar. Mas qual estratégia nós teríamos aí para falar assim, poxa, se eu fizer assim, de um jeito ou de outro, com a graça de Deus, obviamente, sempre, né? A graça do Espírito Santo, eu vou conquistar essas virtudes. Um dia eu posso me tornar santo, um dia eu posso estar na glória de Deus na eternidade, né? O que a gente poderia falar assim, poxa, vamos seguir isso aqui que a gente vai conseguir chegar lá, compilado assim. Eu não sei se eu vou entrar por um caminho que de alguma forma pode te deixar frustrado ou não. Acho que frustrado com certeza não, porque se tem uma plena sintonia com o que eu vou falar, mas digo do ponto de vista talvez até didático, pedagógico, para a prática das virtudes, né? Mas eu começaria dizendo que o primeiro, um passo, acho que a gente queimaria muitas etapas, né, até, é cultivar essa amizade de intimidade com Jesus Cristo. Abrir o Evangelho. São José Maria tem um ponto de caminho que ele diz, Oxalá, essa palavra que ficou muito erudita, né? A gente ouve falar, Oxalá pensa em Pai de Santo, né? Mas diz lá, tomara que, né? Que bom seria que todos pudessem dizer quando te vissem ou te ouvissem falar, este é a vida de Jesus Cristo. E o Bento XVI até também chama atenção por isso que o Evangelho ele não é só formativo, ele é performativo, ele gera performance, né? Então, a base de ler e de ficar muito amigo de Jesus Cristo, quase por contágio a gente vai querendo entrar por esse caminho de prática de virtudes, de modo que eu diria quase que irreversível. Né? Porque esse amor tende a crescer, tende a aumentar, né? E essa prática, então, vai se convertendo numa coisa que é nossa, né? De identificação com ele. E acho que as outras coisas, as outras estratégias, acabam sendo uma decorrência natural. Né? Porque eu vou ver um Cristo que é crucificado, que me fala a respeito da necessidade da cruz. Então, diante de alguma situação em que eu tenho que me superar, né? Ou seja, que eu preciso de virtude para trabalhar mais, para conviver melhor com as pessoas, né? Para perdoar, para desculpar, né? Eu falo, bom, isso aqui é um aspecto de cruz. Então, é uma mortificação, como você utilizou a palavra, né? E deixa eu entrar por esse caminho. Mas custa. Mas não olha tanto para o que custa, olha para o que vale. Todo negócio, quando Cristo diz, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Né? Às vezes a gente fica muito no renuncie a si mesmo. Mas o principal é vir após mim. Então, isso daqui, nossa, isso vale milhões. Quanto custa? Essa cruz aqui que vale 300, né? Eu só tenho R$300 no bolso. Mas vale 3 milhões, criatura.
investe, né? Então, não, mas é tudo que eu tenho, mas tudo bem, para com isso. Não olha tanto para o que custa, olha para o que vale, né? E a proximidade com Cristo gera isso, né? Esse desejo de tê-lo conosco, né? Diz lá São José Maria no livro A Via Sacra, né? Das últimas estações da Via Sacra, ele diz morrer pela mortificação para que Cristo viva em nós pelo amor, né? Então até vejo com um grande investimento. Eu vou estar mais próximo de Cristo e a prática das virtudes, então, vai ser uma decorrência natural. Talvez sem nem entrar em nenhuma classificação sistemática, né? 53 São Tomás, 80, não sei quanto, né? Nem ficar calculando muito se o meu temperamento ele é colérico, ele é melancólico, sei lá onde é que eu vou me encaixar nessa história, né? Vou me identificando com Cristo e vou sendo... Isso que se diz em teologia é uma coisa muito maravilhosa, a versão cristificada de mim mesmo. Porque essa identificação com Cristo, ela não me despersonifica, né? Aliás, pelo contrário. A gente vai ter todo o mesmo denominador comum, identificado com Ele nas virtudes, né? E o numerador diversíssimo, né? Que Ele mesmo curte, porque Ele nos fez assim individualmente, únicos, né? Então, se fosse para dar uma resposta sintética, entraria por esse caminho. Muito bom, padre. Olha só, nós queremos agradecer profundamente ao senhor por ter aceito o convite, estado conosco. Foi muito bom. Tenho certeza que todos que assistirem também, né, vão se sentir muito abençoados mesmo de ouvi-lo, né? E que venham, né, outras oportunidades. Sim. E alguma coisa para falar, meu amor, no fim desse podcast? O Padre Carlos Eduardo é uma pessoa que eu tenho uma admiração gigantesca, né, padre? É um pai espiritual de fato, né? Desde os nossos primeiros encontros. E eu tenho aqui um grande agradecimento ao senhor, padre, ao seu sim. Eu sei que o senhor tem uma vida extremamente cheia de afazeres e prontamente. O senhor, né, nos disse sim a esse projeto, né? E ter as tuas palavras gravadas aqui, agora para sempre, na verdade, né? Seja no nosso coração, seja nas plataformas. Isso pra gente é uma grande graça, né? E sobretudo as pessoas que irão escutar, né? Isso realmente reflete o carinho de Deus por nós, e tê-lo aqui conosco realmente nos ilumina, nos traz todo o conhecimento que nos falta tanto, né, no nosso dia a dia. E obrigado por estar aqui conosco, esses quase 75 minutos de boa conversa. Bom, o agradecimento também é meu, me sinto muito abençoado, até por estar aqui com vocês. Eu já conheci um pouquinho da tua história, porque ele... uma história de conversão ali lá no site do Opus Dei, inclusive tem um relato teu, tem um testemunho teu. E então já era um querido à distância, agora vive a cores, né? E o Danilo teve a chance de estar com ele nesse ano mesmo, né? Que a gente teve junto num retiro. E, bom, obrigado por tudo e Deus abençoe. Amém, é isso. Então assim nós finalizamos o nosso 3º episódio e nos vemos no próximo. Tá muito apresentadora, né? É isso. Experiência. Muito bem. Nos vemos no próximo episódio, pessoal. Então tá bom. Até mais. Até mais.